Sim, é surreal. Igual eu penso. Então, né, Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Então, assim, todo que confessa, né? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste. Já há de vir, eis, já está no mundo. Então, o anticristo ele já estava no mundo, né? Já existia antes, desde o Jardim do Éden. O anticristo ele já estava lá. Porque Deus, né? O Senhor nunca determinou Jesus Cristo veio ao mundo, ele já foi dominado para vir ao mundo. Deus permitiu já que o Filho, né, viesse ao mundo, né, desde os tempos de Jardim do Éden. Deus fez Adão e Deus já saberia que Adão pecaria, mas Deus fez a sua imagem, porque a imagem de Deus multiplicaria sobre a terra. Então, quando Deus deu a imagem a Adão, Deus não deu a imagem para Adão simplesmente para Adão ser o homem, né, poderoso somente. Ah, é um homem poderoso porque tem a imagem de Deus, então ele é poderoso. Porque pensa, um homem que tem a imagem de Deus, que é semelhante a Deus, que é como se fosse Deus na terra, ele é poderoso. Certo? Se a gente olhar e pensar desse jeito, a gente vai pensar dessa forma. Mas Adão tinha a imagem de Deus, mas era um único mandamento, é multiplicar a sua imagem. Então Adão, após o pecado, após a expulsão do jardim, né, ele, né, após a expulsão do paraíso, né, que ele foi expulso devido ao pecado cometido, né, comeu o fruto proibido e ele foi expulso. Porque Deus determinou ele não comer o fruto proibido. Ele comeu do fruto proibido. Então, como ele comeu o fruto proibido, ele pecou contra o Senhor. Então, ele foi expulso do paraíso. Então, mesmo assim, né, ele era a presença de Deus. Adão era a presença de Deus. Então, pensa, a presença de Deus, Deus simplesmente, o Senhor expulsou Adão do paraíso, não porque simplesmente só foi pelo pecado, mas porque Adão carregava a presença de Deus. Porque Deus fez Adão à sua imagem. Então, automaticamente, Deus tirou a tua presença do paraíso. Ou seja, tirou Adão, né? A gente vai entender como se ele fosse expulso. Mas não, ele retirou Adão do paraíso, porque Adão carregava a sua presença. E após isso, né, Deus deu um mandamento para que Adão multiplicasse sobre a terra, ou seja, gerasse vidas, né, tivesse filhos com Eva para que multiplicai-vos. Ou seja, Deus ordenou para que multiplicai-vos. E assim foi, geração em geração, geração em geração, e foi multiplicando. E eu acredito dessa forma, que todos hoje nós somos a presença de Deus na terra. É por isso que muitas das vezes o maligno vai tentar contra nossas vidas, porque nós somos a presença de Deus na terra. Nós somos a autoridade de Deus na terra. Não há nenhum outro ser que tem autoridade de Deus aqui na terra. Somos nós. Somos nós. Jesus, quando foi pregado em uma cruz, ele mesmo disse que subiria aos céus, mas deixaria o Espírito Santo convosco. Então imagina, cria, na época antiga, muitos homens não conheciam Espírito Santo, não sabiam o que é Espírito Santo, sabe? Muitos homens apenas sabiam que sacrifício a Deus era necessário para ser perdoado. Muitos homens tinham a presença de Deus, mas a presença de Deus antes
para os homens antigos, era como se fosse um objeto consagrado aos céus e terra. Era algo específico para ter a presença de Deus. Mas mal sabe que os homens que naquele tempo ele já era a presença de Deus. A presença de Deus não é um eco, não é um microfone, não é um violão, não é, não é uma bateria, não é uma guitarra, né? Não é nada disso, porque a guitarra não toca sozinha, né? Eu acredito que hoje, né, enfim, pode até ter meios para que a guitarra toque automaticamente sozinha, né? A tecnologia tá tão avançada, né, que é de duvidar. Mas sem um humano, sem uma pessoa tocando um instrumento, não sai som. Então, é só um objeto. Então, todos nós carregamos a presença de Deus. Nós somos a presença de Deus. É por isso que Adão foi retirado do paraíso. Não é só foi pelo pecado cometido, mas porque o pecado entrou no paraíso. Então, aonde tem pecado, a palavra fala, aonde há pecado, o Espírito Santo não habita. O Espírito de Deus não habitarás aonde tem pecado. Então, a presença de Deus, ela não pode estar onde tem pecado. É por isso que Deus retirou Adão do paraíso, porque Adão não poderia permanecer no paraíso, porque o pecado entrou no paraíso. Então, nós somos a presença de Deus. Nós somos a presença de Deus. Porque se Deus fez o homem à vossa imagem, deu a sua imagem para o homem, nós somos a imagem de Deus. Nós somos como pequeno Cristo na terra, né? Porque nós hoje seguimos o mandamento de Cristo Jesus. Então nós somos pequeno Cristo na terra. Então nós somos a imagem de Deus. Então nós somos a presença de Deus. Então por isso que a gente tem muita autoridade sobre a terra. Sabe, Deus deu muito poder ao homem, né? Jesus mesmo falava que nós fariam coisas maiores em nome dele aqui na terra. E isso é claro, porque nenhum homem é capaz de reconhecer a glória de Deus, né, sobre a terra. Então Jesus precisou vir para que nós precisamos reconhecer a glória dele, né? Então eu acredito que Jesus veio justamente para isso, para que o homem também reconhecesse a glória de Deus sobre as vossas vidas. Precisamos reconhecer que a glória de Deus está conosco. Precisamos reconhecer que a presença de Deus está conosco. É muito mais que isso. A presença de Deus está em nós. Deus habita em nós. Sabe? O seu pecado, Deus já pagou o seu pecado. Deus já pagou as suas transgressões, Deus já se esqueceu de seu pecado, ele nem lembra mais do seu pecado. Então, queira viver na presença de Deus, queira permanecer na presença do Senhor. É muito mais valioso, é muito mais poderoso, sabe? Andar na presença de Deus é muito mais confiante, sabe? Às vezes a gente não tem confiança para nada, mas se a gente anda na presença de Deus, a gente tem confiança para tudo, sabe? Então é muito mais elevante a gente caminhar na presença do Senhor. Caminhar na presença do Senhor, a gente tem confiança no futuro, a gente tem confiança no presente e a gente tem a certeza que o passado ficou no passado e que eu vivo o presente e caminharei para o grande futuro extraordinário que Deus tem reservado para todos nós. Nós andamos confiante. A presença de Deus nos dá confiança para olharmos para frente, para olhar um futuro grandioso. Não há perdas, não há dificuldades, não há problemas que interrompa a nossa fé. As nossas diversidades, os nossos problemas, eles não são nada diante daquilo que Deus já colocou em nós. Deus colocou a vossa presença em nós, assim como colocou em Adão. Deus colocou a nossa presença. É por isso que Eva foi atentada. Porque se a serpente tivesse atentado a Adão, Adão não cairia no pecado. Adão não cairia. É muito óbvio. Adão não iria ouvir. Porque Adão era um homem que ouvia a voz de Deus.
Mas a mulher era, ela tem um fundamento na vida de um homem. A mulher, ela tem autoridade na vida de um homem hoje. A mulher, ela é muito importante na vida do homem. Isso a Bíblia até prova, porque Adão ouviu a mulher, né, comeu o fruto e foi lá e também comeu. E ele foi responsável pelo pecado, porque ele sabia que Deus havia proibido, mas ele comeu, porque ele era um homem. Não só por ele ser um homem, mas ele ouvia a voz de Deus, sabe? Por ele ouvir a voz de Deus, ele sabia o que era certo e o que era errado. Ele poderia escolher e discernir o que era certo e o que era errado. Ele tinha autoridade para isso. Assim como todos nós temos autoridade para discernir o que é certo e o que é errado desse mundo. Então, por isso que a gente tem que andar na presença do Senhor todos os dias. Por isso que a gente tem que caminhar na presença de Deus. Caminhe na presença de Deus. Queira viver na presença de Deus. Tá difícil, tá, mas caminhe na presença do Senhor, permaneça firme, confiante que é o Senhor que dará recurso, que é o Senhor que dará vida, é o Senhor que dará paz, é o Senhor que derramará alegria sobre as vossas vidas. Permaneça firme, permaneça fiel na presença de Deus. Esse é o maior princípio que um homem tem que ter na tua vida, permanecendo na presença de Deus, mediante a todas as coisas que podem ocorrer na tua vida, qualquer tribulação desse mundo, qualquer coisa desse mundo, permaneça na presença de Deus, porque um homem que está na presença de Deus, ele não é enganado por nenhum espírito, ele não é enganado por nenhum humano na terra. Porque pode existir humanos que enganas, né? Porque o coração do homem, a palavra de Deus, ela nos dá um detalhe que o coração do homem, ele é enganoso. Então, se o coração do homem ele é enganoso, existe muitos homens que estão sendo enganados e que também poderá enganar outras pessoas no mundo. Então, por isso que a gente tem que andar na presença de Deus, para a gente não ser enganado com as pessoas que estão sendo enganadas por esse mundo. Porque a partir do momento que a gente está andando na presença de Deus, a gente não é enganado por coisa alguma. A gente sabe qual é o maior fundamento, que é Cristo. A gente sabe quem é Cristo, a gente sabe quem é Jesus na nossa vida. A gente sabe quem Ele é. A gente sabe para que Ele veio, por que Ele veio nas nossas vidas. Essa é o nosso princípio básico para um homem viver bem na terra. Ele tem que andar na presença de Deus. Ele tem que caminhar na presença de Deus, porque todo homem que há na terra carrega a presença de Deus. Então a gente tem que viver ela aqui na terra. A gente tem que permitir a presença de Deus estar na nossa vida, porque já está, mas a gente precisa permitir. Porque o Espírito Santo, ele não é qualquer espírito que invade terrenos, que invade lugares, que invade casas. Não, ele é algo santo. Para ele entrar, ele precisa que você permite. Eis-me aqui, Espírito Santo de Deus. Eis-me aqui. Seja bem-vindo na minha casa, seja bem-vindo na minha vida, seja bem-vindo nos meus caminhos. Ele precisa que você convide a Ele entrar na tua vida. Ele precisa que você convide a Ele entrar no teu caminho, na tua casa. O Espírito Santo, ele não invade, ele entra. E para ele entrar, ele precisa do seu convite. E eu deixo essa palavra com vocês aí esse essa breve palavra. Eu espero que o Espírito Santo tenha confortado vossos corações, liberto, derramado libertação e cura sobre as vossas vidas, porque a palavra dele é viva, a palavra dele é verdadeira, nos salva e nos purifica. Então, eu deixo essa palavra com vocês, né? E é isso. Que Cristo pode fazer algo ainda maior nas vossas vidas, né? E é isso. Amém. Em nome de Jesus Cristo.